Muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório, o programa de saúde do Porto Canal, que quer que dê um presente ao seu coração este Natal. E porquê? Porque nós sabemos que as doenças cardiovasculares são as que mais matam em todo o mundo, e Portugal também não é exceção, sendo que boa parte destas mortes, destas fatalidades, acontecem antes dos 70 anos. E, portanto, cuidar da sua saúde, cuidar da saúde do seu coração é, de facto, fundamental. E não esquecer esta época natalícia onde os excessos acontecem, é natural que aconteçam, mas têm que acontecer de uma forma equilibrada e ponderada. Por isso mesmo vamos ter a oportunidade de conhecer mais uma campanha e olhar aqui a saúde cardiovascular na companhia do Dr. Carlos Braga, cardiologista de intervenção, a quem eu mais uma vez agradeço o facto de se juntar a nós aqui no consultório. Muito obrigado, Mariana. É com todo o prazer que aqui estou para falar sobre a campanha que a APIC, que é a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, tem vindo a desenvolver todos os anos nesta época de Natal, e é uma campanha de sensibilização para prevenir a doença coronária e as suas complicações. Eu roubei-lhe este lema bonito de que este Natal, para as pessoas darem um presente ao seu coração, porque é exatamente esta atenção e este cuidado que devemos ter com a nossa saúde cardiovascular que vai ter repercussões ao longo da vida, correto? Correto, exatamente. Aliás, é frequente nesta altura festiva de Natal e de Ano Novo cometerem-se alguns excessos alimentares e também se reduzirem os hábitos de vida saudáveis. E temos como objetivo chamar então a atenção para se manter uma alimentação equilibrada e saudável, para se realizar exercício físico, continuar os cuidados habituais com o coração, não descurar as consultas habituais com o médico assistente e também muito importante é manter a medicação habitual para as doenças crónicas. Já lá vamos explicar melhor o que é esta doença coronária, quais são os sinais e sintomas e depois abrir as várias gavetinhas aqui à volta da nossa saúde cardiovascular, mas antes disso deixar aqui uma mensagem que eu penso que é importante. É natural que nesta época de quadra haja um ou outro excesso pontual, mas, e fica esta mensagem, corrija-me se estiver errado, uma coisa é haver um excesso na noite específica da noite de Natal e na passagem de ano. Outra coisa é aproveitar estes quase 15 dias de festas para descuidar regularmente, certo? Porque uma exceção é uma exceção. Exato. Não há regra sem exceção e uma exceção não é problemática. O grave é quando isso se prolonga ao longo de dias ou semanas e, sobretudo, quando se deixa de fazer a medicação ou quando não se tem atenção aos sintomas e se tarda até procurar ajuda perante sintomas suspeitos. Muito bem. Então a primeira pergunta que lhe gostaria de fazer é o que é que de facto são estas doenças coronárias e quais são os principais fatores de risco. Sabemos aqui que a obesidade, a diabetes, o colesterol são alguns desses fatores de risco, certo? Certo. A doença coronária, como o próprio nome indica, é uma doença que afeta as artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. O coração é um músculo que bombeia sangue para todo o organismo. É quase o nosso motor. Exatamente. E a doença coronária pode-se manifestar de duas formas principais. Uma é a doença coronária estável e outra a doença coronária instável ou aguda. Eu até trouxe duas artérias para mostrar essas diferenças. Aqui temos um caso de doença coronária estável, que se caracteriza pela acumulação de gordura e células inflamatórias na parede do vaso sanguíneo. Portanto, se puder levantar mais um pouco aqui para cima, exato, obrigada, doutor. Essa zona amarela será a zona da gordura? Certo. Que no fundo fica instalada dentro da artéria? E vai crescendo ao aumentando longo dos anos, das décadas, e a partir do momento em que causa uma obstrução significativa, começa a dar sintomas. Portanto, quando o sangue não consegue passar, de tal maneira que ela cresce, inibe a passagem do sangue e começa a dar sintomas. Já lá vamos saber quais são os sintomas. Esta é a doença estável. Exatamente. E depois temos a doença coronária instável. A doença coronária instável está aqui representada. A grande diferença é que na doença coronária instável temos a ruptura súbita de uma destas placas de gordura e, tal como se acontecesse na pele, quando temos uma ferida, forma-se um coágulo para tentar interromper a hemorragia. Isso também acontece dentro do vaso sanguíneo, dentro da artéria coronária. Mas com um problema grave é quando se forma o coágulo sanguíneo, há uma obstrução completa ao fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, que começa em sofrimento. Isso pode dar origem a arritmias graves
e levar à morte súbita, que é uma das complicações principais do infarto agudo do miocárdio. Certo, é fácil de percebermos que com este coágulo há logo uma obstrução imediata, ao passo que na doença estável é progressivo este aumento aqui desta gordura dentro da artéria. Então percebemos que temos estes dois tipos de doenças coronárias. Perguntar, de facto, quais são os principais fatores de risco. Se falamos de gordura dentro da artéria, já podemos desconfiar. Quais serão eles? Exatamente, como a Mariana referiu e bem, temos a diabetes, o sedentarismo, a falta de exercício físico, os níveis elevados de colesterol, a pressão arterial elevada e a obesidade. Tudo isto resultam de um estilo de vida pouco saudável, normalmente ao longo de anos. Estes são os fatores de risco modificáveis, porque nós podemos atuar sobre eles e, de certa forma, controlá-los. Temos também os fatores de risco não modificáveis, que não estão dependentes do nosso controlo, como a idade. Sabemos que a doença coronária aumenta com o envelhecimento. O sexo masculino, os homens têm mais doença coronária, pelo menos até à idade da menopausa, depois as coisas equilibram-se um bocadinho. E a história familiar, sabemos que a genética também é importante, sobretudo pessoas que tenham antecedentes familiares de doença coronária antes dos 55 anos, sabemos que vão ter uma maior propensão a desenvolver doença coronária. Há outro fator que eu queria falar, que é um dos mais importantes, que é o tabagismo. O fumar, sobretudo em idades jovens, e nós vemos isso quando tratamos os doentes com infarto mais jovens, muitas vezes o principal fator de risco é mesmo o tabaco. Porque o tabaco também provoca este aumento de gordura nas artérias? Não só promove a aterosclerose, que é esta acumulação de gordura nas artérias, como também promove a ruptura das placas da aterosclerose. Ou seja, mesmo isso acontece... Por isso é que é mais típica esta doença, a doença coronária instável nestes jovens também. Pode não ser mais típica, mas a primeira manifestação pode ser essa, efetivamente, pela essa instabilização das placas da aterosclerose. Muito bem. Sabemos que um dos desfechos mais complicados desta doença coronária é exatamente o infarto agudo do miocárdio, certo? Perguntar-lhe primeiro o que é isto, em termos médicos, clínicos, e quais são os sinais e sintomas a que as pessoas devem estar atentas em qualquer dia e em qualquer circunstância. No infarto agudo do miocárdio, quando há uma interrupção abrupta do fluxo sanguíneo, provocada pela ruptura da placa da aterosclerose e pela formação do coágulo, e numa situação destas é fundamental não perder tempo e chamar de imediato o 112. Isto é uma das mensagens mais importantes. Quando se tem os sintomas, que eu vou descrevê-los agora... Não desvalorizar. Não desvalorizar. Os sintomas são dor no peito, tipo aperto, peso ou queimadura, que pode irradiar para os braços, para o pescoço ou até ao queixo. Podemos ter outros sintomas associados, como as náuseas, vômitos, suores. Também há doentes que têm sintomas mais atípicos, sobretudo as mulheres, os idosos e os doentes diabéticos podem ter perda de consciência súbita, falta de ar ou tonturas, e na presença destes sintomas, sobretudo quando são persistentes, quando duram mais de 5 ou 10 minutos, é fundamental não perder tempo, porque tempo é miocárdio. Ou seja, por cada minuto que passa, mais músculo cardíaco vai-se perder e maior é a probabilidade de ocorrerem complicações, nomeadamente como a morte súbita. Certo, e menor a vossa capacidade de intervenção, obviamente. Exatamente. Porque a intervenção, e esta é também uma mensagem muito importante, a intervenção médica pode, de facto, fazer uma diferença muito grande. Isso é muito importante o que está a dizer, Mariana. Efetivamente, nós sabemos que 50% das mortes ocorrem nas primeiras horas, antes das pessoas pedirem auxílio médico. E se compararmos o tratamento que se faz atualmente com o que se fazia há 40 anos atrás, a taxa de mortalidade no infarto hospitalar, dentro do hospital, era 30% há 40 anos, e neste momento é inferior a 5%. O que nos dá aqui um indicador fundamental sobre a importância desta intervenção. A intervenção que se faz é a angioplastia primária, faz-se através de um cateterismo cardíaco. O cateterismo cardíaco é um procedimento em que se punciona uma artéria com uma anestesia local no pulso ou na virilha, avança-se com um tubo oco até às artérias coronárias, depois injeta-se contraste nas artérias coronárias, verifica-se qual é que está entupida e de seguida procede-se à implantação de uma rede metálica que se chama stent e que mantém a artéria aberta. Eu queria chamar aqui a atenção, também é importante,
que os laboratórios de hemodinâmica dos hospitais, que é o local onde se faz este tipo de procedimento, funcionam 365 dias por ano, 24 horas por dia, e estão sempre disponíveis para receber os doentes com infarto, seja na época de Natal ou de Ano Novo, ou qualquer outro dia da semana. Não é? Porque também se houve essa ideia de que ao fim de semana, ou, de facto, temos o privilégio, eu diria, de viver num país no que toca à saúde com uma resposta muito capaz e, portanto, não há exceções para cuidar da saúde dos portugueses neste caso. Queria também ressalvar o facto de que as pessoas devem chamar o INEM. Porquê? Porque ao ser enviada uma ambulância com os profissionais especializados, são capazes de detectar logo o diagnóstico e levar o doente para o hospital correto. E, por outro lado, se tiver alguma arritmia que possa levar à morte súbita, pode também ser tratado imediatamente e evitar uma morte súbita. É a forma mais segura, eficaz e rápida de levar uma pessoa com sintomas de infarto para Muito bem. ser Vamos tratada. aqui reforçar que os sintomas de infarto típicos têm a ver com esta dor ou queimação na zona do peito, portanto algo intenso no peito, que pode então irradiar para os braços, para o pescoço e para a zona do queixo. Isto é o típico, mas há outros sintomas também que podem surgir, nomeadamente enjoos, uma sensação de desmaio, que podem também estar aqui associados ao infarto, e nestes casos é importante ligar para o 112 e aguardar pela chegada da ambulância, certo? Certo. Agora, olhando um bocadinho para trás, para aquelas pessoas que já sabem que têm doenças cardiovasculares, e não só para elas, quais são os cuidados que são importantes a ter nesta época festiva para proteger o coração? Os cuidados mais importantes são manter a medicação habitual, continuar a prática de exercício físico, que está recomendado é pelo menos 150 minutos por semana, que dá cerca de 30 minutos por dia, pelo menos 5 vezes por semana, evitar consumo excessivo de alimentos ricos em gordura e açúcar, evitar também consumo excessivo de álcool e evitar de todo o fumar, o tabagismo. Eu gostava de lhe colocar aqui uma questão, porque ouve-se muito dizer o exercício físico é muito importante, mas há pessoas que ainda não perceberam de facto qual é a relação direta entre uma coisa e outra. Quando nós estamos a fazer exercício físico, nós estamos ativamente a contrariar, no fundo, estas tais gorduras e estes tais problemas do nosso organismo, certo? Certo. É como uma balança que ajuda aqui a equilibrar as coisas. A realização de exercício físico é como se tomasse um medicamento para múltiplas coisas ao mesmo tempo. E está a fazer uma coisa que, para além de dar bem-estar geral, ainda promove essa saúde cardiovascular e, de certa forma, estabiliza ou evita a progressão da aterosclerose, que é uma doença sistémica. Esta doença de acumulação de gordura não ocorre só no coração, ocorre em todas as artérias do corpo. Certo. Ora, eu ia lhe perguntar quais são as atividades e os hábitos que ajudam a promover uma saúde cardíaca nesta época. Já percebemos que uma delas é aqui manter a prática de exercício físico, e não precisa de ser um exercício físico muito intenso, uma boa caminhada já é algo que vale a pena fazer, não é preciso grandes envergaduras às vezes. Que outros hábitos e atividades é que são fundamentais, então, nesta altura? Como falámos há pouco, a alimentação é fundamental, ter cuidados também, por exemplo, no caso de quem já teve um infarto, há uma coisa também importante que poderemos falar, que é a reabilitação cardíaca, que é o exercício físico acompanhado normalmente por uma equipa que tem cuidado com todas os outros fatores de risco cardiovascular, com o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e dos níveis de açúcar no sangue e como falamos há pouco, a redução do consumo de álcool. Esses são os fatores principais a controlar, seja nesta época do ano, seja noutra época qualquer do ano, mas nesta temos de ter mais atenção, porque há maior tendência a excessos e a incumprimentos na medicação. Excesso e descuido juntos é capaz de não correr muito bem, portanto que possamos ser aqui conscientes deste cuidado, porque os médicos ajudam-nos, mas cada um de nós é responsável pela sua própria saúde. Dr. Carlos Braga, queria agradecer a sua participação aqui no consultório. Foi um gosto estar consigo. Muito obrigada. Obrigado.